Esta Brasília. Dá conferência um oi pro será pessoal aí, gravada Isabela. agora. Oi, pessoal. Oi, Tudo Jéssica. Oi, Jéssica. Que bom. Eu não estou vendo a Jéssica, mas estou ouvindo. Eu estou vendo ela. É porque você está no celular. No celular só Mas vê eu um- estou no computador também. Eu não Ah, sei é? se eu não sei. Eu não sei se no computador só aparece eu ali. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Tá, é o seguinte, vá na parte superior aí do seu computador, tem uma É. tela verde, tem duas setinhas assim, para cima e para baixo. Aí tem as opções, ver todos, ver quem está falando. Coloque ver todos, que aí você vê todo mundo. Ver só as câmeras ativas. A Angelita não vai vir na live? Vai, acabei de falar com ela, tem 2 minutos. Bom, vamos começar, a gente começar no horário, tá bom? Manter o nosso horário pontual. Isso. Tudo bem, Bia? A Bia do lado da Emi, beijo, nossa parceira. Gente, boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Obrigados por acreditar nessa proposta, por acreditarem nesse trabalho. Essa reunião está toda sendo gravada, depois eu disponibilizo isso para vocês, para a gente. Hoje nós temos como convidados a doutora Alone Mânica e o Aires Neves, tá? São 2 colegas meus há muitos anos, muito queridos. E, por enquanto, é isso. Seja bem-vinda, Jéssica, seja bem-vinda, Ana Carmen, Eni, Edinamar, Bia, Cida, Samara, Clélia, que acabou de chegar, sejam bem-vindos. Isabela, é com você. Sim, hoje a gente está aqui muito feliz porque nós vamos receber 2 pessoas que atuam mesmo, que, como diz o outro, arregaçam as mangas e fazem, né, a educação especial e o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Eles atuam com isso. Isso é muito bom para nós. Eles vão falar com muita propriedade, né? A professora Lone e o Aires Neves, né? 2 pessoas que estão lá no dia a dia, como diz o outro, na frente, né? Linha de frente, atuando. E a gente está muito feliz por isso. Queria, então, passar a palavra para a Lone, para ela se apresentar, falar um pouco do que ela faz, do que ela pesquisa, e depois para o Aires Neves, desculpa. Obrigada, Lone, com você. Então, Isabela, uma boa tarde para todos. Obrigada, João, pela oportunidade da gente estar aqui, né? Nesse momento diferente, eu estava até comentando com a Aires, será que a gente volta? Acho que não voltamos esse ano. Eu, para quem não me conhece, eu sou a Lone, batalho, sou militante na área desde que nasci. Eu tenho uma história dentro da minha casa que me levou para essa área e acabei fazendo meu estudo também sempre voltado a essa área. Então, fiz minha especialização, meu mestrado e meu doutorado também na área. E o meu foco de pesquisa, Isabela, acho que todo mundo já sabe também, mas é bom a apresentação para quem... é justamente a empregabilidade. A minha pesquisa, que eu fiz um doutorado e terminei em 2013, foi uma pesquisa em nível de todo o Brasil e focando na profissionalização e no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Então, é uma área que falar sobre isso é uma coisa boa, uma coisa que me acompanha há muito tempo. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lone, vou deixar o Aires se apresentar e você conduzir, Isabela. Então, eu vou me apresentar aqui brevemente, para a gente começar a nossa conversa. Eu me chamo Aires, eu sou pessoa com deficiência, ela da paralisia infantil. Minha família mudou para Brasília em 1969, eu tinha 4 a 5 anos, então, e aqui fazer o meu tratamento aqui no Hospital São Kubitschek, né? E aqui nós ficamos, estudei, me formei em engenharia, e ingressei no Senado em 89, no concurso que houve na ocasião, entendeu? Lá eu fiquei na área técnica por um tempo, e hoje eu estou na área política há mais ou menos uns 15 anos,
atuando em gabinetes parlamentares, notamment do senador Flávio Arnes, com quem comecei, e agora estamos de volta aí nesse novo mandato dele, né? No nosso primeiro mandato, ele foi o relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que combateu-se a Lei Brasileira de Inclusão, e é interessante notar que hoje todos os principais atores dessa elaboração legislativa são senadores, né? O senador Paulo Paim é autor, Flávio Arnes foi relator no Senado, na Câmara, a relatora foi a senadora Mara Gabrilli, e no retorno ao Senado, para coroar esse trabalho, ninguém melhor do que o senador Romário, que foi o nosso relator e que concretizou essa conquista para nós, né? E nós lutamos lá com políticas públicas também voltadas para a área da pessoa com deficiência, que é uma das bandeiras do nosso senador, o Flávio Arnes. Ele estava no Paraná, em recolhimento lá, fazendo atuações no plenário virtual, não é? E relatando o Fundeb e outras matérias também alusivas à nossa área, né? No Senado, a gente tem que lidar com várias frentes, não é como na Câmara. Na Câmara, os deputados meio que se especializam, mas no Senado, como são menos senadores, a gente acaba tendo que atuar em diversas áreas, mas na área da assistência social também, a área previdenciária, ele teve uma forte atuação na reforma da Previdência, e agora nós estamos aí trabalhando com ele, não é? Esperando que a PEC da Previdência paralela passe, para que também ali há realizações para as pessoas com deficiência que ficaram para essa PEC. Mas é isso. Obrigado. Eu não estou ouvindo o João. João, teu microfone acho que está desligado. Estava mesmo. Obrigado. Wesley Vieira, seja bem-vindo. Lenovo tem que nome, por favor? Dá só o nome da marca do computador. Essa moça de touca. Romilda, aqui em Curitiba está muito frio. Ah, tá bom, Romilda. Seja bem-vinda. Obrigada, João. Bom, é o seguinte, nós vamos ter a doutora Lone Mânica, ela vai fazer uma segunda live conosco. Depois eu agendei aqui para janeiro, que é quando a gente tem agenda. Ela vai falar sobre os livros dela, Inclusão das Pessoas com Deficiência na Educação Profissional, e o outro livro, Trabalho e Educação Profissional para Pessoas com Deficiência, um novo jeito de ser docente. Eu estava marcada para o dia 16 de janeiro, essa live dela. Bom, hoje, vamos começar com a doutora Lone. Ela me disse que quer abordar a questão da lei de cotas. Com a palavra, doutora Lone, fique à vontade. Então, João, eu fiz uma rápida apresentação, mas como o Aires colocou, é importante dizer que hoje eu estou atuando junto ao gabinete do senador Romário. O senador Romário, quando chegou como senador, ele já me convidou para fazer parte do grupo de trabalho dele, e eu tive a oportunidade, uma coisa divina, uma bênção de Deus, de poder, então, acompanhar a Lei Brasileira de Inclusão, que retornava para o Senado e que caía lá nas mãos do senador Romário, né? Então, foi, assim, uma bênção, porque foi toda uma construção que a gente participou desde a concepção, em 2003, com o senador Paim. Depois, o senador Flávio Arnes fez um relatório, mandou para a Câmara, e a gente sabe que esse relatório estava muito bom para a época, mas veio em 2009 a convenção, né? E com a convenção nós precisávamos alinhar a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a mesma. Às vezes as pessoas perguntam: a Lei Brasileira de Inclusão é a mesma do Estatuto? Sim, é o nome, inclusive foram incluídos 2 nomes, porque a Mara, quando retornou para o Senado, ela retirou o Estatuto, que o senador Flávio Arnes tinha mandado com o nome de Estatuto para a Câmara. E aí o senador Paim, em conversa com o senador Romário, decidiram colocar o Estatuto de novo. Então, ficou um nome enorme, a Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a mesma lei. Mas é importante esse contexto pequeno que o Aires coloca,
porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio... porque existisse, nós já temos a convenção. Eu achei importantíssima a existência da Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa, porque nós pensamos todos os artigos pensando em Brasil. Eu pude fazer parte do GT, né, que era um grupo de trabalho. A partir de 2012, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Educação, lá na Secretaria Nacional de Promoção da Pessoa com Deficiência, junto com a Cida, junto com o representante da Mara Gabrilli, junto com outras pessoas nesse grupo de trabalho, que foi dando um alinhamento final à Lei Brasileira de Inclusão, e nós, então, entregamos no Senado. E aí entregamos no Senado, no Congresso, na verdade. E aí foi para a Câmara para discussão da Mara, que fez uma discussão belíssima, amplamente, porque ela abriu novamente para toda a sociedade. Então, assim, era uma lei que tinha que sair. Nós já estávamos desde 2003 com ela, e ela precisou ser aperfeiçoada a partir de 2006, no relatório do Flávio Arnes, que estava excelente, por conta da convenção. E ela veio falar a linguagem brasileira. Então, eu sempre falo, a convenção, ela é, sim, importantíssima, e foi de lá que nós tiramos. Mas é muito importante que nós lembremos que essa Lei Brasileira de Inclusão, ela foi toda em consonância com a convenção, mas abrasileirada, porque tudo que está lá condiz com o que nós temos no Brasil. Inclusive na questão da empregabilidade, inclusive a nossa preocupação com a autonomia, com principalmente a questão da curatela, que foi um avanço tremendo. A gente ainda, na prática, não conseguiu avançar como a lei prevê, mas eu acho que a gente teve um grande avanço. Nesse contexto aí, para começar a falar da lei de cotas, é importante dizer que o senador Romário ele é extremamente engajado, assim como o senador Flávio Arnes, que eu já conheço há muito tempo. Tive o prazer de estar em algumas audiências públicas junto com o senador Flávio Arnes, no antigo Flávio Arnes, antes dele vir de novo agora para o Senado. Temos uma admiração por ele, a minha família toda tem uma admiração muito grande. O Aires é um querido que trabalha conosco lá, e é impressionante porque o Aires demonstra o poder e a força da pessoa com deficiência. Quando eu vejo o Aires lá no Senado, eu tenho certeza que o limite está na cabeça de algumas pessoas, porque para ele não tem limite. Ele acompanha o senador em todas as comissões, ele se ajeita onde dá, às vezes não tem um lugar lá muito bom, mas ele se espreme, lá está ele discutindo. Então, é uma pessoa... Um breve esclarecimento, Loni, eu uso uma cadeira de rodas de motor no Senado. Então, eu estou sempre lá com a Loni e outros mais, só esse esclarecimento. Isso. A gente se bate direto, porque ele está com a cadeira dele por todos os cantos. Eu acho isso fantástico. Demonstra o comprometimento de uma pessoa concursada, com deficiência, e que realmente demonstra que é necessário e é possível nós termos pessoas comprometidas de alto nível e com deficiência. Que isso parece que, muitas vezes, para o empresário, é difícil de entender. Ele costuma colocar a pessoa com deficiência em cargos não muito grandes, e o Aires é um exemplo de um chefe de gabinete, que é o topo de um cargo dentro de um gabinete, e que dá conta e que é muito comprometido. O Aires eu uso como exemplo para dizer por que hoje a lei de cotas. A lei de cotas, eu sempre falo assim, é imexível. O pessoal diz que é imexível. E eu até concordo que a lei de cotas, a gente conseguiu um avanço aí, são quase 30 anos, fizemos 29 anos de lei de cotas, mas ela realmente pode ser imexível, a lei de cotas. Eu entro numa discussão quando são os critérios de quem são os cotistas. Ponto. A lei de cotas, eu entendo perfeitamente que ela também, neste momento, é extremamente importante. Como a doutora Isabel falou na última live que eu escutei sobre a lei de cotas, que eu tive o prazer de participar, foi uma live muito boa da frente parlamentar das pessoas com deficiência, que tratou exatamente do tema de lei de cotas. E a doutora Isabel falou uma coisa, a cota, ela não é eterna, mas ela é necessária hoje. Por que ela não é eterna? Porque a gente almeja chegar um dia em que as pessoas com deficiência não precisarão mais de cota. Mas eu acredito que isso está longe ainda. São 30 anos e nós estamos longe do próprio empresariado como um todo
porque eu não estou falando de algo... Nós temos vários empresários comprometidos, é bom a gente dizer isso. Eu fiquei 14 anos na Confederação Nacional da Indústria, conheço os empresários, trabalhei num projeto de inclusão na indústria durante 14 anos, criei esse programa dentro da indústria e eu sei que nós temos realmente empresários comprometidos. Mas ainda estamos longe de que eles entendam que a pessoa com deficiência é tão ou mais capaz para atuar em cargos, inclusive de alto patamar. E é essa a minha preocupação. Hoje nós temos a lei de cotas, ela é imexível e necessária, até o dia em que nós tivermos essa igualdade, e eu acredito, não sei se eu vou viver para ver, mas eu acredito que um dia ela tenha que deixar de existir. E o dia será o dia mais feliz do mundo, porque nós vamos entender que todas as pessoas já têm o direito de participar da empregabilidade e ter um emprego. Então, nós temos que lembrar, assim, eu não sei, João, se tu me dá 2, 5, 10 minutos, se eu falar demais, tu vai me cortando, tá? A Isabela aí, por favor, Isabela. Deixa eu só esclarecer. A gente pretende que essa live dure, no máximo, aí 1 hora, 1h10, por aí. E esse tempo eu vou fazer no primeiro momento que vocês falem, abordem o assunto. No segundo momento, que os nossos visitantes, o auditório, façam as intervenções, tá? Aí a gente fecha, tá? Então, dentro dos seus tempos, vejam aí. Então você me corta aí quando achar que está demais. Eu vou só fazer uma pequena introdução. Então, como é que ela... Como é que ela surgiu, né? Ela surgiu do empenho dos parlamentares, e a gente tem que louvar, né, o Congresso nisso, porque realmente era o momento que nós precisávamos colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, atuando, e víamos que não tinha espaço, né? Então, o que se fez? Cria-se uma lei de cotas para que essa pessoa com deficiência tenha oportunidade de ir ao mercado de trabalho para para mostrar o seu potencial, né? Aí me perguntam assim, o que essa lei ela é? Ela é a Lei 8.213, né, de 91, e ela tem um artigo, que é o artigo 93, se eu estiver me enganada, porque eu não estou seguindo aqui, mas é o artigo 93, que tem ali a obrigatoriedade que toda empresa com mais de 100 empregados tenham que preencher uma parcela da sua cota de empregados com pessoas com deficiência. Excelente. Nós já tentamos, na própria Lei Brasileira de Inclusão, diminuir para 50, mas não conseguimos. Foi vetado na época pelo governo, pela presidenta, na época que era a Dilma, ela vetou que nós diminuíssemos para 50. Acredito que não foi ela, acredito que foi uma força das confederações de trabalho, né? Mas nós queríamos diminuir esse número para 50. Como foi vetado, hoje o senador Romário colocou isso como projeto de lei para que a gente discuta de novo e diminua. A ideia é que 0% já seja necessário ter uma pessoa com deficiência, mas vamos diminuir para 50 e depois chegar a 0, né? Que o empresário entenda que mesmo que ele tenha 2 pessoas empregadas, 50% dela pode ser, ou 100% delas pode ser uma pessoa com deficiência. Então, como é que se fez para poder cumprir essa lei? Se criou em 99 o decreto 3298 e que depois foi aperfeiçoado pelo 5296 em 2004. Aí é que entra as minhas observações, que eu vou deixar para depois, né? Mas não na lei de cotas. A lei de cotas em si, ela existe, ela tem que continuar existindo. Aonde eu vejo que nós temos que começar a discutir nesses decretos, que a avaliação biopsicossocial está chegando. Eu, inclusive, vou fazer parte do grupo dessa avaliação, já saiu, me pegaram já essa semana o meu CPF para poder sair no Diário Oficial, estou muito feliz, porque eu vou poder acompanhar de perto também agora a avaliação biopsicossocial. Essa avaliação vem com uma nova forma, e claro que o próprio decreto 3298 poderá ser alterado no momento em que nós vamos ter uma avaliação biopsicossocial que vai nos dar um patamar de leve, moderado ou grave e que vai nos inspirar para a inclusão dentro do mercado de trabalho. Mas aí eu ainda continuo com essa preocupação, que eu vou voltar a falar depois. Vou deixar o Aires falar um pouco aí, fiz um contexto e volto a falar qual é a minha preocupação. Obrigado, doutora Lana. Aires, com você, querida. Ok. Na minha apresentação faltou falar talvez o principal, que fui colega de João Rios
por 2 anos no gabinete onde ele está hoje, um grande colega, enfim. Loni é muito generosa. Eu me considero uma possibilidade. É uma prova de que a pessoa com deficiência ela precisa de oportunidades. Havendo as oportunidades, nós conseguimos lá apresentar o nosso trabalho e criar o nosso caminho. Não é? E eu gostaria de falar aqui eu considero o principal marco legislativo voltado à nossa área foi a ratificação do Brasil em 2006 da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não é? Até aquela ocasião, 2/3 dos países da ONU não tinham qualquer legislação voltada para a nossa área. São 193 países. E o Brasil já tinha uma legislação bastante avançada. Então, em termos mundiais, aquilo ali representou algo absolutamente fantástico. É interessante que lá diz lá que a pessoa com deficiência não será torturada por razão da deficiência. E se isso está ali, é porque em algum país do mundo isso acontecia até aquele tempo. Você está entendendo? Senão não haveria por que estar ali, na verdade. E esse normativo serviu como base, como a Loni falou, para a relatoria da Lei Brasileira da Inclusão, que até então era o Estatuto, não é? Já tinha passado pelo nosso gabinete, já estava na Câmara, mas havia que ser feita ali as modificações, as adequações necessárias. Uma dessas adequações, e que é extremamente desafiante hoje em dia, é a definição de pessoa com deficiência, porque a nossa legislação ela avançou de uma maneira muito fragmentada. Tem a lei da cotas e tem ali na lei do imposto de renda, tem outras leis também do IPVA para automóveis, do IPI para compra de carros, não é? Tem a questão, existe legislação em alguns estados que regem questões de habitação, que também dão preferência para pessoas com deficiência. Então, é um rol, é um conjunto normativo muito grande, disperso, e que chegou-se à seguinte questão, como gradar entre as pessoas com deficiência, aquela que mais tem necessidade e a que menos tem necessidade, entendeu? Esse foi o desafio, um dos desafios que a Lei Brasileira de Inclusão nos trouxe. Uma questão muito patente na atualidade é a questão do cego e a questão da pessoa com visão monocular, não é verdade? Tramita, inclusive, no Congresso, projetos lá, reconhecendo a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência, e existe uma certa desunião na área, porque a gente observa que há grupos que consideram que não, que eles não têm nenhum impacto, porque eles enxergam com um olho, não é? O que não é verdade, não deixam de ser pessoas com deficiência também. Então, essa gradação entre grave, leve, grave e intermediária das deficiências também é algo que deve ser muito bem definido, essa definição de direitos, não é? A análise biopsicossocial considera a minha condição biopsicossocial na atualidade. Mas se daqui a um ano eu me mudar de cidade e passar a ter outras condições sociais de habitação, outras restrições, entendeu? Então tem que ser um conceito flutuante, imagino. E a Loni, ela está aí com esse desafio aí pela frente, que toda a legislação da área, ela está meio que parada até que isso se resolva. Eu vou dar um exemplo. O senador Romário, ele apresentou um projeto da Bolsa Inclusão, projeto 317 de 2020, uma excelente matéria, mérito incontestável. E ele diz ali que aquela Bolsa Inclusão será dada para as pessoas com deficiência média e grave, que é o que a legislação da lei lá do imposto, a lei da aposentadoria da pessoa com deficiência já tem. Mas como que fica a realização desse direito se ainda não existe essa gradação, entendeu? Então, esse é um desafio que a gente está tendo que enfrentar agora. Nós temos uma grande quantidade de atualizações legislativas avançando, mas que para que elas surtam um efeito é necessário que se feche essa questão, entendeu? Não basta ver a lei tem que ter instrumentos que a tornem viável de ser executada, não é? Outra questão também que nos aflige muito, às vezes, nos entristece, é que, em termos de acessibilidade, nós ainda estamos realizando conquistas que deveriam ter acontecido na década de 90, na década de 80, né? Porque se o elevador, a rampa, o corrimão são coisas importantes, eu penso que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, na verdade. A gente já devia estar em outro nível,
outro nível de conquistas em termos de acessibilidade. E é muito angustiante isso e muito custoso. Vou lhes dar um exemplo que Loni sabe, várias vezes já tentamos lá na TV Senado, na TV lá do Senado, que houvesse a viabilidade da intérprete de Libras na programação. Como que acontece hoje? A reunião da Comissão de Assuntos Sociais tem um intérprete de Libras, sim. O nosso presidente, Romário, fez questão, e existe um intérprete de Libras na comissão. Só que ele faz a interpretação para os surdos que, porventura, estejam presentes, entendeu? Aquilo não vai para dentro da programação. Então, essa gravação, quando vai ao ar, ela vai sem, não é? E ela vai, é claro, com a subtitulação. Mas a gente sabe que entre os surdos não é unanimidade essa coisa da subtitulação ou da intérprete de Libras, entendeu? E eu digo, pois é, e eu digo mais para o que a Isabela Gurgel está dizendo, e eu falo até mais, eu digo até, o Brasil tem 2 idiomas oficiais, um deles é o português e o outro deles é a Libras. A Libras é uma lei, entendeu? Ela não é um favor ter um intérprete de Libras. Se você coloca na recepção de um órgão público uma recepcionista bilíngue em inglês e francês, isso é um favor, não é? Mas se você coloca um intérprete de Libras, isso é um cumprimento de uma lei, de uma determinação, não é? Então, a gente tem que sempre estar empurrando a porta. A situação mais recente com que nos deparamos lá são os próprios arredores do Senado. Tempos atrás eu precisei me deslocar até o Supremo Tribunal, como eu sou cadeirante, não consegui, não tem acessibilidade. E aquele local é tão emblemático. Olha, a Convenção da ONU, ela vigora com equivalência de Constituição. Então, o Supremo Tribunal é a Constituição. E a praça diante do Supremo não tem acessibilidade. Entenderam? Então, um cidadão que circule por ali não consegue simplesmente apear uma calçada. Um cadeirante, por exemplo, não existe uma trilha tátil, não existe nada disso. E ali é o centro dos poderes da República, é o núcleo executivo, judiciário, Congresso Nacional. Isso é muito emblemático que aquele local não seja acessível, entendeu? Não vão me dizer que é por questões de tombamento arquitetônico ou por questões de custos envolvidos de forma alguma, não é um investimento. Eu acho que o custo de não ter ele é muito mais caro do que o custo de se avançar nessa direção. Porque a pessoa com deficiência ela precisa ser capaz de sair de casa e chegar ao seu local de trabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui, a teleconferência, o teletrabalho, é algo muito importante. Eu acho que vai abrir um horizonte muito grande, mas o trabalho presencial ainda é necessário, ainda vai continuar existindo depois da pandemia, tá certo? E os locais de trabalho... Eu queria só complementar o Aires. Eu acho que isso que você está colocando, Aires, é tão fundamental porque impacta no mercado de trabalho. Ou seja, enquanto nós não tivermos, como é que uma pessoa vai fazer um concurso para esse órgão que você coloca e que ela vai precisar entrar pela porta da frente, mas ela não tem acessibilidade. Então, quer dizer, o concurso pode até estar viável, a lei de cotas pode até existir, mas ela vai ter que ser carregada todo dia para entrar no trabalho. Né? Então, olha o impacto no mercado de trabalho. Exatamente. E a Loni fala exatamente aquilo que eu disse há pouco. Nós estamos em outro nível de conquistas, ao emprego, a cota, estamos lutando para que se mantenha, e aquele nível mais básico da rampa, do acesso no elevador do ônibus. Se você for andar em Brasília, num ônibus desses que tem aquele elevador, se você entrar e conseguir funcionar, na volta você não vai encontrar um ônibus que tenha acessibilidade para te trazer para casa. Porque cada 10, 5, 6 estão quebrados. Né? E essa é uma coisa tão importante, né, que aflige a toda a sociedade. Vou lhes dar um exemplo. Qualquer pessoa, qualquer cidadão hoje em dia, a violência urbana ou causas de doenças pode se tornar alguém com deficiência assim de uma semana para outra, não é? Então, uma pessoa que hoje é um profissional bem integrado, um médico, um advogado, um engenheiro, que tem lá o seu local de trabalho, ele pode sofrer um acidente, ele pode passar por um mal súbito e daqui 6 meses, quando ele estiver recuperado, como que ele vai subir aquela escada que havia na porta da empresa, não é? No órgão público, às vezes a pessoa não vai conseguir mais dormir sequer na própria cama,
ele morava numa casa com o andar de cima, o quarto dele era no andar de cima, entenderam? Então, essa questão da acessibilidade para o mercado de trabalho, para que as pessoas trabalhem, saiam de casa, ela é muito importante. Eu imagino, eu penso que uma das dificuldades na cabeça de muitos empresários é ter essas adequações. Ok, Aires. Beleza. Eu ainda É que falta 1 minuto para você acabar. Tá bom? Não, mas era isso, eu já estava... Podemos tocar, vamos tocar. Tá, calma aí. Eu só queria... Diga. Essa questão da lei, João, só para acrescentar aí que o Aires coloca, às vezes o próprio empresário não tem noção do quão o custo tão barato que ele vai ter que usar para ter uma pessoa com deficiência dentro da empresa dele. Às vezes é cortar um banco que é alto, aí nós temos a Kenny, que está aí conosco, que é deficiente física do nanismo, e às vezes ela diz são coisas tão simples para serem adaptadas, e o empresário não teria custo. O cego, por exemplo, o cego ele já disponibiliza o software gratuitamente. Isso significa que ele pode ir no Google e baixar o seu software, não precisa trazer o JAWS, porque o JAWS é muito melhor do que nós temos no Brasil. Não, nós temos bons softwares brasileiros que ele pode trabalhar também, não tem custo para o empresário. Então, me parece que quando nós não conseguimos cumprir as vagas, me parece que está muito mais no querer. E um grande empecilho do cumprimento da vaga também, João, está no BPC. Impressionantemente, a gente tem o benefício da prestação continuada como um auxílio para a pessoa que tem uma determinada deficiência. Mas isso, às vezes, amedronta ou deixa a família com medo de que vai deixar de receber aquele valor no momento em que a pessoa entra no mercado de trabalho. E a gente sabe que hoje a gente já conseguiu um grande avanço. Antes, ela ia para o mercado de trabalho e perdia realmente o benefício e nunca mais tinha. Com a lei do próprio Romário, quando ele era deputado, que passou lá, hoje não é mais assim. Ela vai para o mercado de trabalho e ela fica sem o BPC. Mas ela perdendo o mercado de trabalho de novo, ela volta a receber. Mas esse medo do voltar a não receber faz com que essa pessoa, muitas vezes, não queira ir para o mercado de trabalho. Então, esse é um dos problemas que nós temos enfrentado. Por isso, o ideal, o salário inclusão, que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. O salário inclusão seria um salário que nós não vamos chamar de benefício da prestação continuada, mas é um salário para a pessoa com deficiência que deixa de ganhar o benefício da prestação continuada e vai para o mercado de trabalho. Então, isso passa a ser o benefício com outro nome, que não vai mais deixar a pessoa receosa, a pessoa com deficiência, de ir para o mercado de trabalho e perder aquele benefício. Isso está na LBI, precisa ser regulamentado, a gente precisa regulamentar com urgência isso, para também impactar na contratação de pessoas com deficiência. Então, são grandes coisas aí que impactam na empregabilidade, né? E aí eu queria só colocar a minha preocupação, e eu não sei se agora eu posso colocar, João, ou espero um pouco, em relação à empregabilidade. Só um instantinho, por favor. O Wagner, por favor, desliga o seu som, porque está dando interferência aí. Quando a Angelita fala ou coisa assim, a gente está ouvindo aqui. Eu quero entender como é que eu faço isso. Tem um microfonezinho aí, eu tentei desligar aqui, mas o seu eu não consegui. O microfone cortado ao lado da câmera. Aqui, o telefone. Não? É onde tem um microfonezinho desenhado. Onde tem um microfonezinho desenhado, está cortado. Só pedir para a Angelita falar mais baixo aí, por favor. Tá bom. Depois, a Angelita, eu queria que ela falasse um pouquinho da questão do assédio moral, que nós estamos começando a discutir lá no Senado. Bom, Aires, eu quero... Só para fechar, então, 2 minutos, Lone, vamos lá. Tá. Não, então, para fechar, qual é a minha preocupação hoje? A lei de cotas é essencial, tem que existir, e nós teríamos que trabalhar 3, 4 horas falando da lei de cotas.
A minha preocupação hoje é quem são os cotistas, porque nós estamos fazendo uma separação entre as próprias pessoas com deficiência. Um luta para um lado, o outro luta para o outro, o que é grave não quer concorrer com o moderado, e ele tem razão, mas o moderado também não quer concorrer com o leve, também tem razão. O leve não quer concorrer comigo, que não tem nenhum tipo de deficiência, e também tem razão. Então, o mercado de trabalho, a minha preocupação hoje, atual, é como nós vamos caracterizar os cotistas para o mercado de trabalho. Eu quero responder os e-mails dos monoculares, do bilateral, do unilateral, que eu não tenho o que dizer, porque eles dizem, nós não somos cotistas, nós temos que concorrer com quem não tem nenhum tipo de deficiência. Correto. Mas aquele que tem uma deficiência grave vai ter que concorrer contigo, o que não tem nada de audição vai concorrer com aquele que tem um ouvido de audição, também não é correto. É isso aí que hoje é o entrave da empregabilidade. E nós temos sim que resolver. Não adianta jogar a sujeira embaixo do tapete, como a gente tem percebido. Não, isso não se discute porque vai alterar a lei de cotas. Não altera a lei de cotas. Altera o critério de quem serão os cotistas. Agora, vamos ter que achar espaço para essa discussão e não empurrar embaixo do tapete, porque toda pessoa com deficiência, ela tem direito à empregabilidade. E eu tenho certeza que se eu for concorrer com uma pessoa com deficiência leve ou moderada, como empresário, eu tiver a opção de escolher uma sem deficiência, que não é cotista, e essa leve ou moderada, que também não é cotista, para o emprego, eu não vou escolher a pessoa com deficiência. Tá? Então, ela também está saindo prejudicada. Nós temos que achar aí soluções. João, te devolvo aí. Obrigado. Diga, Isabela. João, eu queria depois ouvir um pouquinho o que a Jéssica acha disso, porque a Jéssica é trabalhadora, né? Ela é profissional e ela está lá no mercado de trabalho como pessoa com deficiência. Então, eu queria saber da Jéssica, quando você abrir, o que ela acha dessa coisa de vários graus de deficiência, Jéssica. Vários graus de deficiência concorrendo junto. Como é que você tem alguma ideia de como poderia ser? Repete para mim, Isabela. É que a Lone tem uma preocupação que é legítima, que todos nós que estamos aqui temos. Tem pessoas com deficiência são diferentes. Então, tem umas pessoas que têm um grau da deficiência mais forte, mais severo, tem aquele surdo que não ouve nada, tem aquele surdo que ouve de um ouvido, tem aquele deficiente intelectual que é bastante comprometido, tem aquele deficiente intelectual, Jéssica, que é pouco comprometido, e está todo mundo junto concorrendo por uma vaga no mercado de trabalho. Olha a preocupação da Lone, como é que nós vamos fazer para tornar essa competição mais justa? Você tem alguma ideia, Jéssica, para isso? Você já pensou nisso? Eu acho que já, até porque eu achava que eu era a única pessoa com deficiência ao entrar no mercado de trabalho, mas na verdade, não. Várias pessoas, os meus amigos que têm deficiência, eles já conseguiram entrar no mercado de trabalho em todas as deficiências. E tem alguns que eu já estudei, eu já presenciei isso. E hoje em dia, infelizmente, nós temos discriminação para pessoa com deficiência. E assim, eu já tive, quando criança, e quando entrei no mercado de trabalho, infelizmente ainda tem. Mas assim, eu acho que assim, eu lá no meu trabalho, quando eu entrei, tem várias deficiências lá. Lá no meu trabalho tem várias
deficiência. Tem física, tem deficiência física, tem surdo. Até a minha chefe também é surda. Mas eu consigo falar com ela normalmente. E eu tenho, ela tem um intérprete de Libras que acompanha, e algumas vezes ela me chama para acompanhar ela para alguns eventos. E, assim, eu acho essa comunicação, a gente trabalha lá sobre coisas tipo, para deficiência intelectual, é uma linguagem simples. E é isso. Ok, Jéssica, obrigada pela sua contribuição. Obrigado, Jéssica. De nada. Aires, você ia falando alguma coisa? Obrigado, Jéssica. A Jéssica será a nossa palestrante, tá? Em outubro, ela já está agendada. Aires, vamos para a gente abrir para outros colegas. Diga-me. Oi? Perdão, João, não entendi. Você quer complementar alguma coisa do que a Lone falou? Comentar? Não, eu preferia que outras pessoas comentassem e aí a gente vai conversando, tá? Combinado, então. Deixa eu passar a palavra para a Romilda. Romilda, você estava assim, muito entusiasmada quando a Lone estava falando, quando a Aires. Acho que você tem alguma coisa para nos dizer. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. É que, na verdade, eu acho bem interessante o que a Lone estava falando, e o Aires também. E eu não entendo, quer dizer, não é que eu não entendo, eu sei das leis. Eu sou cadeirante, eu ando a cadeira de roda motorizada, e depois que o Aires falou que ele, né, ele já conhece. E eu tenho uma questão assim, ó, antes da cadeira motorizada e depois da cadeira motorizada. E eu adquiri a cadeira motorizada com 33 anos. Depois que eu saí de uma cidade pequenininha, fui para Maringá fazer mestrado. Só depois disso que eu tive uma cadeira motorizada. E só depois disso que eu sei o que é ter independência, o que é ter autonomia. E só depois disso que eu sei também, muito claramente, o que é não ter alguém com você o tempo todo para passar os limites e as barreiras, né? E ter que trabalhar, e ter que levantar cedo, e ter que, né, não ter que pedir para a mãe levar para o trabalho, buscar no trabalho. Então, hoje, eu tenho uma vida totalmente independente, depois da cadeira motorizada. E eu moro em Curitiba. E aí, quando o Aires fala da acessibilidade, da lei da acessibilidade, eu estou morando em Curitiba faz 3 anos. E quando eu cheguei em Curitiba, eu me assustei, porque Curitiba é uma cidade, de acordo com a propaganda, acessível. Modelo. Não é acessível. E eu trabalho em 2 colégios, né? Eu sou professora, trabalhei durante muito tempo em Maringá como professora universitária também, e eu nunca tive carro, eu não tenho carro. Eu vou para o trabalho de transporte coletivo, ou com a minha cadeira motorizada, se for perto. Então, assim, quando vocês falam, quando a Loni fala, quando alguém fala sobre acessibilidade, sobre a questão do deficiente, sobre a inclusão do deficiente no mercado, às vezes, a mim, pessoalmente, parece que vocês estão falando de grupos que estão muito longe, de fato, da realidade. Porque quando a gente fala do grupo, das pessoas com deficiência, e eu me coloco como esse conhecedor, porque eu estou aqui embaixo. Eu vim de baixo. Quando eu falo de baixo, eu vim do sítio, eu vim da roça, eu vim de uma cidade do interior. Eu sou filha de pais agricultores, depois de pais, né, que não teve acesso à escola. Eu fui a primeira filha a ter acesso à escola, a fazer uma faculdade em casa, mesmo com deficiência. E então, parece que quando a gente fala dessas questões de acessibilidade, quando a gente usa a lei, mas a lei está tão distante da gente. A lei está de quem realmente. Eu não sei se é de todo mundo ou só se é de algumas pessoas, mas eu nunca tive acesso a nada. Ah, mas Romilda, por que você não conhece? Talvez. Mas é porque a gente tinha que trabalhar e a gente tinha que dar conta, entende?
Então, meus pais nunca souberam nada disso. Eu nunca tive nenhum tipo de aposentadoria, eu nunca tive nenhum tipo de benefício. Não tive, não tenho. Sabe essas questões? Então, assim, tem muita gente que tem, e aí vem aquela questão assim, quem tem acesso? Quando eu me formei em psicologia, para eu entrar numa empresa, eu fui literalmente na empresa, quando eu fui fazer a entrevista, ele falou assim, olha, infelizmente a gente não pode te aceitar aqui, na Grande São Paulo, porque esse trabalho é para viajar, é para sair, você não pode. Então, assim, são questões que parece que, ai, quem é o deficiente ou a pessoa com deficiência que vai... É aquele que tem um carro próprio? É aquele que vai sozinho? É aquele... Sabe, gente, parece... E aquele que está lá na comunidade? E aquele que está lá na favela? E aquele que está aqui, no interior mesmo, são do interior do Paraná. Eu não sei, não tenho nem ideia de como é aquele deficiente do interior da Bahia, de Pernambuco, porque eu fico imaginando a questão da acessibilidade. Se aqui no Paraná, eu conheço a realidade de Maringá, eu conheço a realidade de Londrina, eu conheço a realidade... E agora eu conheço a realidade de Curitiba, né? São cidades que têm um nível, né, socioeconômico relativamente bom. Agora eu fico imaginando esse paizão. Entende? Por isso que eu acho que quando a gente fala de leis, e quando a gente fala das questões da deficiência, e aí vamos falar do assédio moral daqui a um pouco, a gente tem que abranger um pouco mais essa população. Quanto de nós, de fato, quantas pessoas deficientes, de fato, né? Elas são ouvidas? Elas são... A gente está falando de uma população na realidade ou a gente está falando de algumas pressuposições? Porque a minha angústia é um pouco isso. Entende o que eu falo? Eu não sei se, Aires, eu estou sendo muito... eu não sei se... Porque, às vezes, Consigo entender. quem é essas pessoas que fazem as leis? Ou eu sei que são, mas eles têm noção da nossa realidade? É porque, João, o cidadão, infelizmente, está tão distante da lei, entendeu? A lei não chega até o cidadão, esse é que é o problema, entende? Nós temos uma produção legislativa muito intensa, o que eu costumo falar de brincadeira. Se um extraterrestre descesse a Terra e visse a legislação, diria que as pessoas com deficiência brasileiras estão absolutamente atendidas em tudo, entendeu? E aí eu pergunto, precisa de mais leis ou a gente precisa trabalhar uma cultura? Precisamos fazer cumprir as que existem, que é o grande esforço da LONI agora, por exemplo, na regulamentação aí da análise biopsicossocial. Eles, se Deus quiser, vão fazer um trabalho excelente, mas é daí que vai surgir a realização de todos os direitos, entendeu? A gente tem lei demais, precisa baixar a bola e fazer cumprir. Deixa eu só esclarecer a todos. A ideia, quando eu e Isabela construímos essa sala de debates, é para daqui nós tirarmos ideias para... Eu trabalho hoje no Senado, a Aires, a Lone, e a gente levar essas ideias para o Senado, esses aperfeiçoamentos. Depois eu quero ouvir a Eni Abreu, lá em Maringá, que ela me disse que, por essas lives aqui, ela já começou a ter um melhoramento, já começou a mudar o trabalho dela lá na associação dela. E daqui a pouquinho a gente ouve a Eni. Lone, você queria acrescentar alguma coisa? 2 minutos. Acho que a Lone travou. Angelita. Diga, Isabel. É porque eu acho que a Angelita travou também. Só lembrar, Hilda, né, seu nome? Ah, não travou não. Fala, Angelita, desculpa. Angelita, você quer comentar alguma coisa? Boa tarde a todas, a todos. Eu achei muito importante o que a Lone, o que a Lone expressou. Porque se eu pudesse interpretar a fala da Lone como uma angústia, seria a minha também. Há um ano atrás, eu estava no Centro Histórico de Manaus
E era a semana da Mulher. E tinha tido o problema da vereadora do Rio de Janeiro, que tinha sido assassinada. Então, estava tendo algumas manifestações de movimentos sociais no centro histórico de Manaus, ali perto do teatro. E teve um encontro na Casa de Cultura das mulheres. Daí tinha mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trabalhadoras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres da alta sociedade, mulheres das comunidades. E uma moça trans, que era descendente de índio e negro, ela se queixou de não ter sido aceita para participar de uma manifestação Marielle presente, porque julgaram que ela não era negra e que ela não era mulher. Então, naquele momento, houve um probleminha de que ela teria que estar numa manifestação onde a identidade dela fosse contemplada, o lugar de fala dela. Desculpa aí, eu não sei de gente, que. é uma loucura que muitas vezes... Ok, Lone, estou te ouvindo. Acho que foi Assim, só eu que caí. na hora... Oi? Pode continuar, Angelita. Então, assim, eu fico pensando que, às vezes, quando a gente vai desenvolver algum tipo de Ô, Angelita, Angelita, dá licença. O fato de você e o Wagner estarem juntos, o som de vocês está dando interferência na sua fala. Não está te ouvindo bem. Tá. Ele vai desligar. Beleza. Obrigado. Continua. Eu agora? Então, Melhorou. o que a gente percebe é que as diferenças, as especificidades de cada grupo não pode servir para desunir e segregar. Muitas vezes, beira a competição. Por exemplo, assim, aqui eu achei muito curiosa, achei muito interessante, a Eni pode falar disso depois, que quando ela assumiu a Associação das Pessoas com Deficiências Visual de Maringá, no primeiro dia que foi feita a votação da Assembleia para que ela assumisse, ela falou, gente, se eu for assumir essa condição de liderança, eu gostaria que nós fizéssemos um trabalho de mutirão e que não fosse só pessoas com deficiência visual, mas que nós pudéssemos, por exemplo, aqui na militância indígena, porque o meu trabalho de cultura inclusiva é mais envolvida com populações indígenas, com crianças indígenas, com direito indígena. Mas essa moçada da fotografia inclusiva, pessoas que têm deficiência visual, cognitiva, motora, onde estava todo mundo, né? Quando tinha palestras que envolvia a temática indígena, os movimentos sociais das pessoas com deficiência estavam juntos, quando tinha atividades lutando pela legislação local que envolva a pessoa com deficiência, a moçada... Mas a gente sabe também que muitas vezes os movimentos sociais têm essa dificuldade de entrosamento. E aí precisa, sim, anterior à situação de organizar a legislação, organizar as culturas locais, organizar os locais de fala e a formação da identidade para criar uma coletividade, porque senão as pessoas não viram a Torre de Babel, sabe? Então, a angústia da Lone, quando diz, olha, como que a gente resolve isso na legislação? Porque daí você tem uma pessoa que tem essa dificuldade que, a minha é leve, a do outro é moderada, a do outro é aguda, né? Eu vou competir com uma pessoa que tem melhores condições de mercado do que eu. Isso tudo tem a ver também com o problema da cultura inclusiva e de reconhecimentos das diversidades e de conhecer o diferente como uma possibilidade. João, teu áudio está desligado.
Por favor, desliguem seus microfones, porque está dando muita interferência tá? Na hora que você quiser falar, só levanta a mão assim, que aí passa a palavra. Continua, Angelita, por favor. Obrigada, João. Tem 1 minuto para finalizar, por favor. Sim. Então, quando eu ouço a experiência da Romilda, né, que fala, caramba, eu tinha direito a esse arcabouço legal, né, de promoção e de luta dos movimentos, não chegou a mim, eu não consegui alcançar isso, né? Foi meio que uma conquista individual, né? Assim, a lei não chegou, as informações não houve. Daí, quando eu ouço, por exemplo, a Lone comentando de que na hora de você pensar numa política de cota, daí você tem a pessoa com deficiência moderado, agudo, leve, e daí começa a gerar certos conflitos, né, de como lidar com esse direito de maneira tão específica, né, tão setorial. E, na verdade, a gente tem um problema maior, que segundo o João, que eu fui falar de cultura inclusiva para o João, falei, gostei dessa expressão, é aí que a gente tem que agarrar o boi pelo chifre. Porque, na verdade, tem que haver uma educação inclusiva que nos crie condição de diálogo e convivência. As leis, né, pelo menos foi o que o pessoal do Senado tem ensinado nesses últimos 5 anos, desde que eu comecei a ter contato com o Senado, né? O que eu tenho aprendido de vocês, dos servidores públicos do Senado, é que a construção de uma lei tem que ser coletiva, não é o Estado, não é vertical, né? É vertical, diagonal, horizontal, é tudo junto e misturado. As pessoas têm que assumir a sua autonomia, né? A sua condição, né? E isso é mudança de paradigma, isso é mudança de cultura, né? Porque senão a gente vai cair no engodo das pessoas com deficiência, criar níveis. Por exemplo, na questão do movimento indígena e negro, eles brigam. Eu digo eles, e eu sou indígena e sou negra, mas nessa briga eu não quero entrar, não quero fazer parte disso. Quem sofreu mais? Se foi quem atravessou o Oceano Atlântico nos navios negreiros, ou os indígenas que já estavam aqui. Gente, não dá para lutar por migalhas de direito e saber quem sofreu mais. É, assim, no sentido assim, de que Obrigado, Angelita. Entrou um som aí esquisito. Jéssica, desliga seu áudio, por favor. Lone, 2 minutinhos. A palavra... João, quando você tinha me feito uma pergunta... Lone, como você está com 2 microfones ligados... Não, acabei de desligar o seu computador. Quando você me fez a pergunta, eu saí do ar. Acho que fui só eu, mas caiu totalmente tudo aí. Qual era a questão? Porque eu tinha te dado a palavra. Pode continuar. Sim. Não, na verdade, o chamamento, inclusive, feito por algumas pessoas hoje era para nós discutirmos o mercado de trabalho. Claro que tudo isso está envolvido com o mercado de trabalho, a gente não tem como falar em mercado de trabalho sem falar em acessibilidade, sem falar em lei de cotas, sem falar como é que se está fazendo o concurso público. A gente, às vezes, até confunde, o Aires citou umas quantas legislações que a gente tem aí, fundamentais, e às vezes, quando a gente fala lei de cotas, penso a lei de cotas aquelas das universidades, que também é uma lei de cotas, mas nós estamos falando da lei de cotas da empregabilidade, né? Então, às vezes, é tanta legislação, e eu tive a oportunidade de participar de um curso fora do Brasil, e a gente chegou à conclusão, realmente, lá, Espanha, Inglaterra, que o Brasil, em termos de legislação, ele é o número 1. Ninguém bate o Brasil. O nosso problema é o cumprimento da legislação. Então, em termos de ter a legislação, nós temos. O problema é o cumprimento e chegar, né?
até as pessoas. Por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, como o Aires colocou, ela vem aí com muitas inovações e com muitas coisas muito boas, mas não está conseguindo ser regulamentada porque vários artigos da lei necessitam da avaliação biopsicossocial, que ainda não saiu depois de 5 anos. Então, assim, uma coisa está amarrada na outra, né? O mercado de trabalho também vai depender dessa avaliação biopsicossocial. Quem serão os cotistas? Como é que será feita essa avaliação? Eles irão para o mercado ou a partir de toda uma avaliação de uma equipe multiprofissional, eu vou perceber que aquela pessoa com deficiência não precisa ser cotista. Nós temos inúmeras pessoas que são cegos, por exemplo, que dizem, eu não preciso de cota, que já me disseram, eu já ouvi de um cego assim, eu não preciso de cota, eu tenho condições de concorrer fora de cotas, mas já que elas existem, eu estou na cota. Quem sabe esse indivíduo vai ser avaliado por uma equipe multiprofissional, né? E essa equipe multiprofissional, pelas atitudes, pelo biológico, pela toda a questão rotineira, pelo cotidiano, por toda avaliação, se perceba que ele poderia não ser cotista. Eu acredito que nós não teremos retrocessos nenhum. Quero crer nisso. Então, eu vejo assim, a avaliação biopsicossocial como um grande instrumento para, inclusive, a inclusão no mercado de trabalho. Tá? Espero que realmente seja isso. Agora, nós estamos longe. Essa preocupação que eu coloco não é uma preocupação minha, se o monocular vai concorrer com a pessoa sem deficiência, se o unilateral. Isso é uma preocupação que chega todos os dias no nosso gabinete. Eu recebo e-mails rotineiros. E, para vocês terem uma ideia, os monoculares, e está aí o Aires para não me deixar mentir, eles se juntaram, se uniram num grupo tão forte que eles se sentem lesados de concorrer com a Lone, que tem os 2 olhos, por exemplo. E também não acham justo concorrer com aquele que é cego total no mercado de trabalho. O que aconteceu? Eles se juntaram, se uniram, conseguiram colocar um projeto de lei e estava previsto passar em 3 comissões esse projeto de lei. E eles tiveram uma organização tão forte junto à presidência do Senado, e o Senado, o presidente puxou para o plenário e mandou para a Câmara sem passar pelas 3 comissões. Isso significa o quê? Aprovado no Senado. Isso pode acontecer com outras categorias de pessoas com deficiência. Então, não adianta a gente dizer assim, não temos que ter essa preocupação. Temos sim. Quem são os cotistas? Porque o empresário, na hora de contratar, ele pode até contratar pessoas com deficiências que não são cotistas, mas é raro. Ele quer cumprir a cota e quer a pessoa com deficiência para cumprimento daquela cota. E hoje, ainda muito mais para cumprimento da cota e para gerar lucro do que para alguma coisa diferente disso. Então, assim, existe uma preocupação no ar, a gente tem que trabalhar com isso, ou já ouvi de vários unilaterais que eles vão se separar dos bilaterais porque eles querem também ter uma vaga no mercado de trabalho e eles acham injusto concorrer com a pessoa que tem 100% de audição. Então, é um direito que eles têm de lutar. E isso acaba fazendo uma rivalidade entre os próprios pares, como eu digo. Para vocês terem uma ideia, eu estou num projeto de lei do senador Romário que a gente faz audiência quase toda semana. Eu não sei se tem pessoal aqui que está participando comigo, mas é sobre surdos oralizados. Eles também não querem a Libras dentro da sala de aula. E, em muitos momentos, ele acha que a Libras, para o surdo que está oralizado e que está começando uma alfabetização, vai prejudicar. E a gente tem debatido, assim, quase toda semana. Esses dias nós temos uma live, caiu 3 vezes, nós voltamos, foram 3 horas de live. Então, assim, não são coisas fáceis. O parlamento está se esforçando, o senador Teomari aí com o João, e os outros senadores, o Paim, o Romário, o Flávio Arnes, a Zenaide, e mais alguns senadores, eles estão incumbidos de fazer. Agora, é muita lei? Pode até ser muita lei. Vamos cumprir as que estão aí? Vamos cumprir as que estão aí. Como é que se regulamenta? Pressionando o executivo, pressionando os órgãos para que se regulamentem as legislações. Então, no momento em que nós conseguirmos regulamentar a avaliação biopsicossocial, quero crer que toda essa questão aí do mercado de trabalho vai poder ter uma solução ou uma resposta a essas pessoas que eu não aguento mais responder
para as pessoas monoculares, unilaterais, pessoas com deficiência leve, responder: aguardem a avaliação biopsicossocial, vamos tentar resolver o problema de vocês. O e-mail parece padronizado, porque eu respondo sempre assim: vamos aguardar a avaliação biopsicossocial, a esperança de vocês está nela. Chega, pessoal, vamos trabalhar. O senador Romário apresentou um projeto de lei agora que poderia ser resolvida essa questão. Era começar a discussão sobre a questão dos graus, ou seja, o empresário poderia contratar a cada grave, contar 4 na cota. Grave mesmo. Uma Mara Gabrilli, que tem um comprometimento gravíssimo. Se ele contratar um grave, ele tem direito a contar 3 na cota. Já o que contratar um leve, poderia contar 1 na cota. E aí isso está dando maior briga na discussão. Por quê? Porque vai abrir a possibilidade dos leves também serem contratados. Mas o empresário vai começar a entender que ele contratando um leve, ele só contrata 1. Se ele contratar um grave, ele contratou 4 para a cota. E também não serve. Então, a gente está procurando. Esse projeto de lei está sendo discutido desde 2016. Tá? E a gente não consegue chegar discutindo com a população. A gente passa nas audiências públicas. Eu vou conversar, fizemos reunião. A gente não avança. Porque me parece que quando se fala em lei de cotas e mercado de trabalho, é o que está estabelecido e acabou. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode jogar sujeira embaixo do tapete. Era isso, João. Obrigado. Eu gostaria de ouvir a Eni, dar meu boa tarde a Kênia Rio, que chegou, eu não cumprimentei, seja bem-vinda. Diga, Eni, fique à vontade. Boa tarde, João, boa tarde a todos aí que estão participando. Primeiro, eu quero dizer que a minha gratidão é enorme ao João, a Angelita, a Isabela, a Laone, todos vocês que estão tendo essa empatia com nós, com as pessoas com deficiência. A minha deficiência é 100% cegueira, né, devido a uma cirurgia, e também 50% surdez, perda da audição também, devido a essa situação. E, João, quando eu me tornei, há 6 anos, uma pessoa com deficiência, eu comecei a aprender ser deficiente e também como lidar com a pessoa com a deficiência. Porque daí eu comecei a entender que não bastava somente eu querer exigir os meus direitos se eu não conheço meus direitos. E esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido, estou desenvolvendo aqui em Maringá, e sempre dizendo às pessoas que a gente tem que conhecer os nossos direitos, né? Então, os deficientes, muitos aqui em Maringá, se você fala de leis, eles não entendem. Então, eu sempre digo para eles, vamos conhecer os nossos direitos. Hoje, nessa live de hoje, eu enviei o convite para inúmeros deficientes, bastante. Todos que eu conheço, eu disse, gente, nós precisamos interagir nas leis e conhecer para que a gente consiga ter um resultado positivo que nos beneficia mais além. Não é verdade? Então, assim, a gente tenta estar desenvolvendo esse trabalho, cobrando das pessoas, porque eu percebo que ser deficiente já não é fácil. Desconhecimento da lei piora a nossa situação. E esse trabalho que a Angelita acabou de citar aí, que a gente tem, né? Que eu sempre tive em mente, que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, a gente quer desenvolver esse trabalho, né, da inclusão entre todas as deficiências, porque a empatia de um com o outro é que vai nos fortalecer ao entendimento das leis, né? E quanto a essas lives, João, que você e a Isabela
desenvolveu essa mesa redonda, que eu vejo assim, né, que nós estamos aprendendo e se tornou uma mesa redonda, né? Sim, sim. Isso traz para nós uma sabedoria, e tudo isso eu fico só pegando, escutando, né? Eu não consigo ficar vendo assim, a beleza da sua gravata, mas, menino, tudo que vocês falam, eu vou pegando, gravando, para que eu consiga transmitir e aprender mais, para que eu desenvolva um trabalho aqui na nossa associação e aqui na nossa cidade. Obrigado, Eni. Obrigado. Aires, você quer falar? Quero sim, João. Olha, obrigado, viu? Parabenizo você pela iniciativa. E é isso, né? A gente vê que a legislação ainda está muito distante do cidadão, né? Para você ter uma ideia, a legislação não chegou sequer à Praça dos Três Poderes, que fica ali do ladinho de onde ela é feita, né? O Senado, que produz leis para impor ao Brasil todo, cumpre a nossa parte da administração também feita, porém, ali do lado de fora, saiu da jurisdição do Senado, já é o salve-se quem puder, né? É aquela coisa calçada que só tem rebaixamento de um lado, então você é induzido a subir naquela rampa pensando que do outro lado vai ter o rebaixamento e não tem. Aí você vai até o final e tem que voltar para pegar o caminho do carro, tá entendendo? É um caminho meio custoso esse. Agora, esse desafio que eu vejo de momento é o da avaliação biopsicossocial. Estão depositando, em face da demora, está sendo depositada uma esperança muito grande nela. E ela é algo bem difícil de se fazer, entendeu? A gradação das pessoas com deficiência, quem tem maior grau, quem tem menor grau, porque isso implica também condições econômicas, entendeu? Uma pessoa com deficiência que anda com motorista, e a pessoa está no banco de trás, é uma coisa. E a pessoa com deficiência que anda de ônibus é outra coisa, entende? Então, é um grande desafio. Eu agradeço muito, João, e vamos continuando aí, porque a política ela não é assim, turbulenta, ela é dialética, entendeu? Ela é dialética, ela é o jogo de opiniões e é a construção da política pública, né? Ok. Obrigado, querido Aires. Obrigado. João, Sim, só para dizer que a Kênia, que está aí conosco, ela é a presidente hoje nacional do nanismo. E eles estão construindo uma nova instituição, é muito legal. Eu não sei se ela vai poder falar, né? Mas só para dizer que a participação desse pessoal do nanismo, eles são muito, muito gigantes mesmo na luta. Sim, então, agradecer a presença dela aí e dizer que a gente está acompanhando toda semana, ela faz live, eles fazem lives, e é live com muita gente. Então, assim, ela está me dizendo que queria falar, mas eu não sei se dá tempo aí, João. Aí tu vê. Dá sim. Seja bem-vinda, Kênia, a palavra está contigo. Eu conheci uma anã lá em Maringá, numa das oficinas de fotografia, Eni, eu não me lembro o nome dela, e ela me disse que os anões fazem um evento, se não me engano, anual em São Paulo, e dá-se milhares de anões, fecham São Paulo, e eles fazem festa para eles, tem jogo, tem todo tipo de diversão, é assim, uma semana. E eu falei, você me chama para eu ir lá entrar com a fotografia inclusiva. O nome dela, Eni? Aqui em Maringá é a Chiquinha, ela tem a família dela é de anãos. Exato. E eles têm desenvolvido um trabalho muito legal, assim, de conscientização e respeito das pessoas com ananismo. Ah, beleza. Kênia, só um minutinho. A Isabela queria falar alguma coisa, Isabela? Tá, né? Então, Kênia, está contigo a palavra. Seja bem-vinda. Prazer em conhecê-la. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Lone para participar. Eu achei o grupo incrível. Lone, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aires, João, Eni, Isabela e os demais. Dizer o seguinte, a gente está se discutindo aqui a lei de cotas e o mercado de trabalho. O que eu não consegui ainda ouvir de vocês, no qual eu vejo que tem bastante propriedade para falar, é sobre a galera que está no terceiro grau. Porque o deficiente que está no terceiro grau, por exemplo, na minha associação, tem várias pessoas que têm terceiro grau
e vai para o mercado de trabalho para ser auxiliar administrativo. Por que a gente ainda não discute por que a cota no mercado de trabalho sempre é para subempregos? Eu quero saber por que a gente não se discute uma oportunidade para as empresas oferecerem ao pessoal do terceiro grau, que é diplomado. Hoje eu vejo pessoas, engenheiros, arquitetos, fazendo trabalho de subemprego como auxiliar administrativo. Isso eu acho assim, um absurdo. Com relação ao sistema de cotas, o que a Loni fala aí, eu também acho interessante. Apesar que o nanismo hoje, assim, eu acredito que é uma deficiência menos comprometida, né? Que a nossa adaptação é só no mobiliário. Entretanto, as pessoas falam, não tem deficiência. Temos a baixa estatura, e a baixa estatura é extremamente grave, certo? Nós temos problemas seríssimos na questão nossa física, né? Comprometimento físico muito grande. E fora, né, o preconceito estrutural que a gente vive. Quando vocês contam sobre as calçadas e tudo, que tem dificuldade, nós também temos essa mesma dificuldade, e eu costumo dizer que isso aí é a forma que as pessoas pouco falam sobre isso, que é a forma do capacitismo, né? Que hoje a gente vive um capacitismo quando a sociedade nos exclui. Eu acho isso, assim, a gente pouco fala sobre o capacitismo. Eu gostei, eu tenho visto muito sobre isso, lido, e eu acho que a gente vive hoje uma sociedade muito capacitista. É isso, eu gostaria de saber de vocês sobre isso. O que vocês pensam sobre o sistema de cotas para a galera do terceiro grau no mercado de trabalho, né? Na questão do mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Eles ficam muito decepcionados porque eles chegam no mercado de cotas e ficam a vida inteira como auxiliar administrativo. Eu tenho uma sobrinha, eu tenho um filho, meu filho trabalha numa multinacional, trabalha lá há 5 anos e até hoje não foi promovido. O cara é extremamente culto, minha sobrinha também, entendeu? Então, eu queria falar sobre isso, queria que vocês dessem alguma posição sobre esse assunto. A Loni vai te responder, mas eu quero te deixar um convite para você entrar em contato comigo, a Loni me passar o seu telefone, para nós agendarmos para um dia você ser palestrante, ok? Porque nós não temos esse assunto. Nenhum dos nossos convidados até agora trouxe a questão do nanismo, ok, Kênia? Então já está convidada desde já. Loni, contigo. Então, eu acho assim, Kênia, primeiro dizer que a Kênia é uma guerreira, né? Ela trabalha dia e noite. Quando dá 10 horas, eu desligo meu celular, porque senão nós ficamos até meia-noite, né? Ela trabalha muito, ela é muito envolvida, advogada, extremamente focada no trabalho dela também. Tem nanismo, tem também os problemas de discriminação, tem o filho, tem o neto com nanismo, e a gente sabe que tem toda aí uma história. Eu já tive com essa comunidade, eu amo essa comunidade, porque a gente está muito junto também, mas, assim, é indispensável ter uma live. Mas quando você fala sobre isso, Kênia, eu até tinha preparado uma fala, que eu até tinha mandado para o João, uma fala não, mas algumas ideias, que eu tratava sobre essa questão. Não temos mais como jogar embaixo do tapete também a questão da promoção, qualificação das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência que entra numa empresa como cotista e não tem o terceiro grau, cabe essa empresa qualificar, dar condições para a pessoa ter a qualificação. Se nós temos um plano de recursos humanos voltado aos servidores da empresa, a pessoa com deficiência tem que estar dentro desse plano. Ela tem que ser também contemplada com uma faculdade. Agora, pior que isso é aquela pessoa que já entra no mercado de trabalho com a formação e que é sempre um subemprego, como você coloca. Por que isso? Porque simplesmente ele não tem, ele está tão desesperado para trabalhar que o empresário diz para ele, olha, o que eu tenho para vocês é subemprego. Eu sei que tu é engenheiro, mas você quer? Ele diz, eu quero. Porque ele está tão desesperado por um emprego, por um salário, que ele não vai esperar até o dia que o empresário oferecer para ele uma vaga de engenheiro. E aí é que entra a questão. Quando tiver a vaga de engenheiro, a pessoa com deficiência que vai concorrer lá na vaga de engenheiro, que tem todos os critérios, e que vai concorrer com pessoas que não têm deficiência, e muitas vezes, ou tem uma pequena deficiência, muitas vezes ela vai ser excluída naturalmente do processo, naturalmente, que eu coloco entre aspas, pelos recursos humanos, de forma que essa pessoa não consiga chegar ao patamar de trabalhar para
naquilo que ela se qualificou no terceiro grau. Então, esse é um problema a gente vivido, pior ainda, eu diria um terceiro problema, que é as empresas terceirizar. Tá? E o terceirizar significa limpeza, significa subempregos, os empregos de mais baixo nível. E aí, o que a empresa faz? Bom, já que eu posso contar na cota, terceirizando, eu vou terceirizar essa empresa de limpeza e vou dizer para ela que eu só quero pessoas com deficiência, porque aí eu esgoto a minha cota e eu não preciso de pessoas com deficiência em outro patamar da empresa. Então, são questões que a gente tem que começar a discutir, sim, Kênia. E aí eu coloco para o João, que talvez seja uma live importante trabalhar, essa questão da formação, da qualificação das pessoas com deficiência e o desinteresse do mercado em receber essas pessoas para cargo padrão médio-alto. Então, acho que vale, sim, uma discussão aí, Kênia. Obrigado, show de bola. Isabela, você. Está desligado o seu som. Não estou ouvindo. Só dar uma palavrinha rápida, desculpa, o Rio de Janeiro está chovendo muito, daqui a pouco eu caio a minha conexão, mas eu assisti o finalzinho da fala da Lone. Muito obrigada aí pela oportunidade, tá, gente? É um prazer muito grande. E, enfim, quero encontrá-los em breve, porque eu gostei muito de vocês, da fala de vocês, viu? Gostei muito do grupo. Obrigada. Obrigado, Kênia. Fica aí, não sai não. Diga, Isabela. Seu som está desligado, Isabela. Foi. Eu fiquei muito tocada com a fala da Eni e muito gratificada, porque nós estamos fazendo essas lives justamente para que as pessoas se mobilizem para aquelas falas. Eu observei aqui duas realidades, dois contextos. Um contexto de alguém que está próximo das leis, talvez até pela localização, Jéssica, e pela ter uma mãe advogada, né, especialista em direito do deficiente, e a Romilda, e a Romilda, que por talvez até pelo espaço geográfico, localização geográfica, e a condição de trabalhar fora do ambiente dos deficientes, né? Ela é sempre a única deficiente lá onde ela está. E a Jéssica não. A Jéssica sempre esteve próxima dentro de um grupo de deficientes. Então, o que eu observei? O ideal é que a gente se junte mesmo, que a gente forme, sabe? Que a gente esteja coeso nesse momento tão difícil que a gente está passando, que a gente esteja coeso de alguma forma, sabe? Junto dos pares da gente. Né? A avaliação biopsicossocial vai ajudar muito cada um individualmente. E a gente estar coeso vai fazer que a gente crie mais identidade. Que a gente olhe para o outro e diga, opa, a gente se parece. Isso é fundamental. Na nossa live passada, nós tiramos daqui uma ação que foi ir ao sindicato, né, com um grupo de trabalhadores deficientes, assim que a pandemia acabar. Sindicato dos fotógrafos, para aqueles as pessoas com deficiência que fotografam, que são fotógrafos, né? Inclusive Jéssica já está convidada, não estava na live, mas quando a pandemia acabar ela vai ser convidada, para que eles conheçam lá assim os direitos deles e características do trabalho deles, tá? E aí eu recebi aqui na live a Jéssica querendo falar. Obrigada por vocês terem me ouvido. Então, desculpa, eu recebi no chat que a Jéssica quer falar. Que foi? Assim, pegando um pouco da fala da Mônica, eu achei super interessante que tem entrega agora na LBI, fala sobre a tecnologia assistiva para pessoa com deficiência e diz que é garantido pessoa com deficiência ter acesso à tecnologia assistiva. Até, inclusive, eu já vi no meu trabalho, eu tenho como eu falei, tem um colega de trabalho com deficiente físico. Eu vi ele colocando, solicitou
na hora o pessoal de apoio para questão de tecnologia assistiva. O que eles fizeram? Eles colocaram uma forma de comunicação para ele no computador dele adaptado. O que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram um microfone no computador dele de uma forma bem legal. Eu tinha visto. Eles colocaram uma forma para ele trabalhar, já que ele não tem muito acesso à informação, ele só mexe com o mouse pelo computador. Aí com isso, ele tem acesso a todas as informações do computador. Eu achei isso o máximo. Muito sério. E essa questão na LBI, isso da parte de tecnologia assistiva, que fala um pouco, que é artigo 30, tecnologia assistiva. Artigo 34, é garantir à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem a sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Acho que exatamente isso para a pessoa com deficiência é muito mais prático, é muito mais fácil. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Ana Carmen, a Edilamar saiu e pediu para eu te passar a palavra, porque ela teve que trabalhar. E, enfim, se apresente, diga, dê seu recado. Seu som está desligado. Ana Carmen, seu som está desligado. A Ana Carmen é deficiente visual, Dilamar me disse. Ok. João, Tá. João, boa tarde. Boa tarde. Em teu nome, cumprimento a todos os presentes. O que está acontecendo? Há tempo que eu estou querendo me pronunciar. A lei de cotas é a minha vida, né? Esse tema, a lei de cotas, e o mercado de trabalho. Mas esse aplicativo, eu não estou conseguindo ter acessibilidade com ele. Aquele Google Meet é muito simples. Eu aperto, eu consigo falar, eu desaperto, desligo o microfone. E esse aqui, a minha filha, ela enxerga, né? Ela também não estava conseguindo. E agora que a gente conseguiu clicar aí para ter direito à fala, tá? Mas é um prazer muito grande. Eu acho muito rico essas discussões, né? Essas lives. Então, me apresentando, eu me apresento sempre primeiro como sendo mãe. Eu sou mãe da Laura, né? E eu sou educadora social, sou professora, e há 24 anos sou cega, e há 17 eu milito na área da empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, o que eu vejo diante de toda essa questão da pessoa com deficiência e a empregabilidade, né? Nós temos que discutir. A gente fala muito numa questão muito importante, João, que é a acessibilidade, né? Acessibilidade física, arquitetônica, enfim. E temos que continuar falando, sim, nessa questão, nos amplos aspectos. Mas nós temos que, e com tudo isso, né, nós falamos muito pouco da acessibilidade atitudinal. Então, nós temos que alavancar as discussões quanto à acessibilidade atitudinal também. Por quê? Quando nós conseguimos, através da orientação, da informação, né, de estar levando a sociedade, levando o empresário, levando os recursos humanos, né, levando a sociedade em geral a refletir sobre a sua atitude frente ao outro, é aí que é a grande jogada. Por quê?
um grande problema que ocorre também é que quando nós falamos em pessoa com deficiência, o que é que reporta? A deficiência, né? Esquece da pessoa, do ser humano. Então, quando eu falo em acessibilidade atitudinal, eu estou dizendo isso. A gente fala muito na deficiência física, auditiva, visual, intelectual. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, perfeitamente. Ok. Então, quando nós falamos, quando é feitas as discussões, né, eu sinto muito que se ressalta muito as deficiências, tanto no nosso meio, enquanto pessoas com deficiência, enquanto pessoas interessadas em alavancar essas questões, desmistificar, não é? E também referente ao empresário, aos recursos humanos da empresa. É o que eu disse para uma empresa esses dias. O problema de vocês que enxergam um grande problema, né? Eu vejo no enxergar um grande problema. É muito positivo, mas às vezes é muito negativo, porque vocês fazem o julgamento do que vocês veem e não do que é realmente. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa chegando com uma bengala, cadeira de rodas ou trejeitos diferenciados no andar, né? Então, ela já é desclassificada. E aquele que chega todo, né, fisicamente perfeito, embora não tendo um potencial para aquele motivo que ele veio dentro da empresa, ele já é escolhido, né? Então, para o trabalho. Então, o que é que acontece? Nós temos que discutir, nós que estamos à frente dessas questões, né? A acessibilidade atitudinal, a quebra dessas barreiras na atitude, porque a partir do momento que eu consigo desvencilhar, tá, a deficiência da pessoa, eu não estou dizendo desvencilhar para não fornecer meios e recursos para essa pessoa, vocês estão entendendo, né? Sim. Eu acho que quando você diferencia, eu sou Ana Carmen, pessoa, ser humano, né, pensante, com atitude, e tenho uma cegueira. Então, eu não sou a cegueira. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, de muitas vezes englobar tudo e esquecer da pessoa. E quando vamos levar as conscientizações, porque a partir do momento que nós pegarmos firmemente nessa questão das potencialidades humanas, nós discutimos muito deficiências e nós falamos pouco de capacidades, de potencialidades que essas pessoas têm, né? Então, é isso que eu procuro. É difícil, gente, é muito difícil você quebrar barreiras nessa questão, né? As barreiras atitudinais, porque quando você consegue quebrar uma barreira atitudinal, se eu quebro no empresário uma barreira atitudinal e levo ele a refletir que existe uma pessoa e que ela precisa de uma oportunidade, que ela tem sentimentos, emoções, e que se ela for acreditada, ela vai produzir em dobro, né? Quando você desperta a atitude, você implanta essa questão de eu estou vendo esse indivíduo como um ser humano, você vai pensar, você vai procurar proporcionar acessibilidade física, né? Você vai proporcionar acessibilidade tecnológica, porque o teu olhar mudou. Então, eu acho que as campanhas, né, de conscientização têm que ser feitas urgentemente, falando de potencialidade dessas pessoas. A deficiência é um detalhe. É isso que a sociedade tem que ver. É isso que o empresário tem que ver. Porque muitas vezes uma pessoa com uma deficiência X ou Y, vamos supor uma cegueira, ela produz, quando acreditada e dando subsídios para que ela possa trabalhar, muito mais do que pessoas que têm um recurso visual. Eu já vou encerrando, eu sei do tempo, né? Eu tenho defrontado com empresas, eu recentemente, né, fechando final do ano, eu falei, ganhei um presente imenso, né, meu presente de Natal. Fazia um ano que eu estava em conversação com uma empresa, tinha abrido, né, para a contratação de pessoas surdas.
ele dizia que não era possível, o RH, né, que os seus gestores, né, achavam que não era possível. E fui fazendo essa fala, resumindo, ganhei essa pessoa do Recursos Humanos, trouxe ele para ver a minha realidade enquanto pessoa cega e consegui ganhá-lo. A partir do momento que eu trabalhei com ele a acessibilidade atitudinal e houve essa quebra de barreiras, certo. ele conseguiu passar isso para os seus gestores, né? Houve a contratação dessa pessoa surda e que ótimo. ele me agradeceu realmente e eu agradeci. Eu falei, para mim foi um presente ter conseguido mudar a tua atitude, mudar a atitude da tua empresa, né? E ele agradeceu Beleza, também. parabéns. Resumindo para vocês, ele me ligou esses dias, falou assim, Ana Carmen, você tem mais uma pessoa igual àquela que você mandou para mim? Eu falei, que bom, hein? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Não é a deficiência que vai nos tornar iguais, mas cada um tem a sua individualidade. Então, o meu recado é, não sei se for clara, né? Mas nós começarmos a discutir realmente as potencialidades humanas. Claro que a deficiência, sim. Não estou dizendo que não, né? Mas não nos esquecermos da potencialidade humana. Obrigado. E a acessibilidade atitudinal. Parabéns a todos. Obrigado, Ana Carmen. Bom, já fechando, Aires, eu queria as suas considerações finais, depois a Lone, para a gente encerrar a nossa live, que já passou um tempão, começa. Por favor. Sim, João. Olha, você viu aí que o debate é bem rico, não é? As pessoas querem falar, querem ser ouvidas, e isso é muito importante. Muitas vezes é isso que falta para nós lá no Senado, que essas pessoas cheguem, sejam ouvidas, sejam consideradas, não é? Cada um tem seu ponto de vista. Essa questão que nos foi trazida aí pela pessoa que falou da dificuldade de promoções das pessoas com deficiência, uma vez dentro lá do emprego das cotas, é algo inusitado para nós aqui, né? A gente vai até a porta da empresa, mas o que acontece da empresa para dentro, eu não conheço, ainda não tinha pensado nisso. Então, é importante, esses momentos aqui. Agradeço a você e estou à disposição aí de todos, não é? Conversar sobre algum tema ligado à área, alguma explicação, alguma coisa acerca da nossa legislação, fico à disposição através do João Rios, né? Se quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está com. Muito obrigado. Obrigado, Aires. Lone, suas considerações finais, por favor. Também só agradecer aí o trabalho que o João tem feito, né? Que é uma coisa muito fantástica e oportunizando esses momentos, né? E dizer que eu fico à disposição também para qualquer eventual discussão, atendimento no nosso gabinete, a gente fica sempre à disposição para atendimento. Parabenizar esse pessoal todo que participou hoje, sábado à tarde, e que está aqui, né, que está buscando, que está fazendo suas colocações, Ana Carmen, Maria Angelita, Eni, a Isabela, todas aí que a paranaense, com o frio, né, pode estar aqui conosco mesmo de touca, mas foi muito bom estar com vocês, aprender também, crescer. Um beijo bem grande, obrigada, João. Obrigada ao Aires e obrigada a todos pelo momento. Obrigado. A Clélia não falou em nenhum momento, não apareceu. Enquanto ela chega ali, a Clélia, diga, Isabela. A metade desse trabalho é culpa da Isabela, tá, gente? Eu não estou sozinho nessa, não, tá? Seu áudio está desligado, Isabela. As mulheres, né, Isabela? As mulheres. Sim, obrigado, Angelita. Obrigado, Lone. Obrigado, bom, só para lembrar que a Angelita está participando aqui do chat, agradecendo, dando força para as pessoas. O tempo todo, né? E o que eu estou achando mais bacana é que eu lembro que os surdos diziam muito, nada sobre nós sem nós, e vocês estão fazendo isso valer. Vocês estão aqui. Vocês estão fazendo isso valer, e continuem fazendo isso valer a cada dia da vida de vocês. Porque se vocês não
fizeram isso valer, não adianta ninguém mais querer fazer. Isso é que eu estou achando mais bacana, que vocês estão aqui, Jéssica está aqui, todos vocês estão aqui, Eni, Romilda, Ana Carmen, todos vocês estão aqui. E são vocês que vão fazer. A gente está aqui na parceria, a gente está aqui apoiando. E que é o que a gente pode e deve fazer. Né? Que a gente quer ouvir vocês, na verdade. Isso é o mais importante. Saber o que vocês pensam, o que vocês precisam, realmente. Porque ninguém pode saber o que é melhor para a gente, além da gente. Tá? E queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, ao João, que está me dando a oportunidade de estar participando aqui desse debate. Né? Eu trabalho há muitos anos com surdos. Tudo isso que vocês falaram acontece no mundo da surdez todos os dias. Surdo oralizado, surdo profundo. Eu falo, olha, todo mundo surdo. Acabou. Tem hora que eu... Ó, sabe? Quanto mais dividir, quanto mais puxar para um lado, para o outro, menos a gente vai poder. E agora a gente tem que poder. Nesse momento, a gente tem que ter força. Ok? Obrigada. E era isso. Obrigado, Isabela. Kenny, eu pediria que você não saísse, tá? No final, que eu e a Isabela queremos conversar com você. Ana Carmen, muito obrigado. Eni, obrigado do fundo do coração. Jéssica, obrigadão. Milda, obrigado. Angelita e Wagner, meu grande abraço para vocês. E Aires e Lone, eu não tenho palavras, tá? Para agradecer. Só muito obrigado do coração, admiro muito vocês. É muito bom ser parceiro de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado. Isso, e a Kênia fica, para a gente conversar com ela. A Kênia fica um pouquinho, por favor.